Olá, está no ar Porto em Negócios, o nosso espaço semanal para debatermos assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o seu comentário, a sua sugestão de pauta para que eu possa interagir diretamente com você. Nessa semana recebo dois convidados extremamente importantes para que nós possamos debater em relação aos assuntos relacionados ao nosso Porto de Santos. O meu primeiro convidado é Alessandro Gama, gerente-geral da Tiplan. Alessandro, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Meu segundo convidado é o nosso professor Áureo Pascoaleto. Professor, obrigado por estar aqui novamente conosco. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Para iniciar o nosso debate, vou questionar ao Alessandro, principalmente em relação aos investimentos que estão sendo feitos pela Tiplan em relação ao nosso Porto de Santos. Alessandro, qual é o tamanho desse investimento e o que a Tiplan, evidentemente, vem fazendo para contribuir com o desenvolvimento do nosso porto na região? Bom, o Tiplan é um investimento de 2,7 bilhões de reais que começou de fato, as obras no final de 2013. A gente deve estar finalizando esse ano aí com o último startup, que é o quarto berço do terminal, nas próximas semanas. E isso tem um grande valor para o Complexo Portuário de Santos, porque a gente está aumentando a capacidade do porto em 12 milhões de toneladas, dos quais 9 milhões e meio são só para exportação. Isso representa 20% de crescimento na capacidade do Complexo de Santos para exportar. E o grande diferencial do Tiplan é que a gente está integrado com ferrovia, ou seja, tudo que a gente vai embarcar vai chegar por ferrovia. Nós não vamos adicionar nenhum caminhão à malha rodoviária de Santos com esse projeto. Então é um projeto de grande porte, que está gerando empregos, gerando desenvolvimento, gerando recuperação ambiental. Tudo isso a gente vai poder detalhar com você. Professor, era isso que a gente estava precisando no Porto de Santos? Ter aí o incremento e aí efetivamente o impulsionamento da questão ferroviária? E além disso, eu tenho que questionar pelo conhecimento que o senhor tem. Como é que a gente resolve aquela questão da pera? E se o senhor puder explicar o que é a pera para o nosso telespectador na ponta da praia. Olha, a questão da pera ferroviária, a gente até tem comentado, é uma situação que é aquilo que a gente chama de logística, que é aplicar lógica à produção. Então, quando você tem que primeiro escolher o modal que mais atende à sua atividade e tem que dar condições para que esse modal ele apresente o melhor desempenho. Então, imagine uma grande composição com dezenas, às vezes até centenas de vagões que chega na posição final, no terminal, onde ele vai fazer a entrega desses produtos. E essa composição tem à frente a locomotiva, que é a posição em ordem de marcha, como a gente diz, E ela tem que separar, então, porque os terminais geralmente são limitados. Tem que separar em diversos desvios, diversos ramais, um feixe de desvios, como a gente fala. E isso é uma operação que leva muito tempo, separar esses vagões para que eles sejam inspecionados, pesados, e aí depois, então, descarregados, posicionados sobre as moedas, onde se faz a descarga, e aí depois tem que reconstruir tudo de novo para a viagem de retorno. Bom, a pera tem isso. A pera é uma construção de entorno que gira, a composição se desloca de uma forma quase que circular no entorno das instalações de armazenamento ou até o terminal. E é isso que ocorre lá no Tiplan. Nós temos aí a grande alegria de ter participado como consultor da parte ferroviária do projeto. Então, lá, vamos dizer, você tem a chegada da composição já diretamente em condição, existem várias linhas para separar os diversos produtos, mas já para fazer a atividade de inspeção, pesagem, inspeção e descarga. E logo em seguida, na continuidade, já recebe a carga de retorno. Então, já recebe o fertilizante e já vai voltar para a lavoura. Claro que não é assim tão simples, tão rápido como a gente fala. A complexidade é maior, evidentemente. Claro, mas, de qualquer forma, é muito mais rápido do que a situação de um desvio tradicional.
E para que até as pessoas aí que têm um pouquinho mais de idade entendam isso, quanto isso representa, por exemplo, na vida das pessoas, nós tivemos aqui no Porto de Santos, a antiga Sorocabana, cruzava a cidade de Santos. E aonde eram recebidos os vagões era ali um terminal que tinha próximo à Avenida Ana Costa, entre a Ana Costa e o Canal 2, e ali se fazia a separação dos vagões, vamos dizer, que depois iam ser conduzidos ao porto. Então era aquela tragédia, né? Uma hora a composição invadia a Ana Costa, depois outra hora ela invadia o Canal 2. O caos estava instalado, professor. Para desespero dos motoristas, e se tivesse uma pane, ia todo mundo à loucura. Felizmente, então, até a proibição do trânsito de veículos de carga dentro da cidade e foi superada com a instalação do terceiro trilho nas linhas que atendem o porto. Mas então, a Pera Ferroviária, até complementando a coisa, é exatamente essa lógica aplicada à produção, ao transporte. Fazer isso no melhor modal, da melhor forma. Facilitando a operação e, evidentemente, potencializando esse modal que é tão importante para a nossa região. Alessandro, a gente sabe aí dos investimentos que a Atiplan fez e, evidentemente, o pessoal lá de casa deve estar se questionando em relação aí à possibilidade e à abertura de postos de trabalho em relação a essa expansão que, evidentemente, foi feita. A Atiplan, de alguma maneira, também está potencializando a possibilidade de abertura de novos postos de trabalho na nossa região? Com certeza, a gente, na verdade, começou o processo de contratação de novos postos já no ano passado, com a inauguração da Pera Ferroviária, comentada aqui pelo professor, que iniciou suas operações em outubro do ano passado. Então, desde lá, a gente vem uma curva aí de crescimento do quadro, não só de empregados próprios, mas de empregados terceiros permanentes que trabalham dentro do terminal, sem contar os empregos indiretos, né? Porque a gente gera a necessidade de serviços de manutenção, a necessidade de serviços de transporte, o que orbita, evidentemente, a prestação de serviço ao redor do terminal. Exatamente. Então, assim, nós estamos aumentando o nosso quadro de empregados diretos em aproximadamente 500 pessoas, né, nesse ano aí de startup, e isso naturalmente também estamos gerando empregos indiretos, né? Então, e você tem duas características, né? Você tem o empregado especializado, que muitas vezes a gente vai buscar na escola profissionalizante, né? No Senai, os eletricistas, os mecânicos, mas a VLI também tem uma preocupação de formar profissionais, né? A gente iniciou no ano passado um programa de trainee operacional, que são principalmente voltados para os operadores. Então, são empregados, são pessoas que vieram do segundo grau, sem experiência profissional, que a gente criou um curso de formação durante 3 meses, eles ficaram em sala de aula aprendendo o ofício da operação portuária e agora eles estão em campo executando as atividades de forma acompanhada, mas já com vamos dizer assim, com a mão na massa. Então a gente tem essa preocupação de ir no mercado buscar pessoas experientes para posições chaves, mas também a preocupação de formar novos profissionais. Alessandro, investimentos em um novo pátio, um novo armazém e, evidentemente, aí 3 berços de atracação, a gente pode dizer que a Atiplan tem um terminal completamente novo na nossa região, reestruturado? Praticamente novo, praticamente novo. Quando você fala de conceito, né, conforme o professor comentou, é completamente novo. Eu diria até na Baixada Santista, né, com esse conceito de pera ferroviária, é uma pera tripla, né, a gente opera descarga de açúcar e grãos, né, soja ou milho, simultaneamente. Ainda tem uma terceira linha para carregamento de enxofre, que são alguns dos produtos que a gente movimenta no terminal. Tudo sem interferência, né, sem que uma operação interfira na outra. Isso é exatamente o resultado de um racional da pera ferroviária, né, do espaço que a gente teve ali para fazer um layout racional no porto. Então, a gente pode dizer assim que é um porto completamente novo. Professor, eu ia entrar no tema do agronegócio, mas antes de eu entrar no tema, evidentemente, do agronegócio, eu preciso te questionar, porque talvez até propriamente o pessoal que está lá em casa deve estar fazendo também esse tipo de questionamento. A Atiplan hoje contribui evidentemente para todo o impulsionamento da nossa logística no Porto de Santos? Sem dúvida nenhuma, um empreendimento desse porte, é a maior obra em implantação aí na nossa região no momento, é uma obra realmente magnífica. E você veja, principalmente porque o terminal, vamos dizer, ele está numa posição mais interna, mais remota, como a gente diz, em relação assim, à saída do porto.
Então, já recebe e receberá toda a sua carga por via ferroviária, quer dizer, ele não vai estar influindo em relação ao tráfego das estradas que já são rodoviárias, que já estão bastante congestionadas. E mais ainda, vamos dizer, nós teremos assim uma grande contribuição para a nossa safra, porque a safra, principalmente são os principais produtos ali que são movimentados ali na proposta do terminal, tá certo? Ela é muito grande, tá certo? Então nós temos muita dificuldade, não tem mais sentido de estar trazendo de caminhão cargas de centenas de milhares de quilômetros, cargas dessas que são grandes massas, né? Então, o transporte ferroviário, agora contando com essas instalações que são bastante funcionais, planejadas para essa atividade, com certeza dão uma imensa contribuição para o nosso porto. Alessandro, a gente sabe que o agronegócio é o que, evidentemente, vem impulsionando o Porto de Santos, não só o Porto de Santos, mas que contribui, evidentemente, também para a balança comercial do nosso país. Todos os investimentos que foram feitos hoje pela Tiplan, na verdade, contribui para que a gente não venha a ter também aqueles gargalos na entrada da cidade e, evidentemente, aqueles grandes congestionamentos em virtude das safras para o agronegócio? Com certeza, o Brasil tem uma vocação agrícola, né? A gente tem um potencial de crescimento na produção agrícola muito grande. Está no DNA. Áreas, exatamente, existem áreas no Brasil que ainda não são produtivas, porque o país não tem condição de escoar essa produção para o mundo através de uma infraestrutura logística racional, como a gente está comentando. Então, a gente contribui, sim, para a melhoria da produção e do escoamento da produção. Nós estamos chegando nesse mês a um patamar de 4 milhões de toneladas embarcadas, né, exportadas aqui por Santos. Tudo chegou aqui de ferrovia, né, nada chegou de caminhão. Então, a gente viu recentemente os números que a Codesp divulgou, né, e o número do Tiplan está inserido ali naquele número. Se a gente for olhar as linhas lá do açúcar, né, da soja, do milho, que são o que a gente passou a movimentar no terminal, todas elas têm um percentual de crescimento acima do crescimento geral. Ou seja, a gente está contribuindo via ferrovia para o crescimento do volume do porto, sem causar o impacto social, né, de mais caminhões na malha rodoviária. E abrindo capacidade, né, para o Brasil. A gente está chegando em 4 milhões de toneladas, mas a nossa capacidade é 9,5 por ano ou mais, né, dependendo da nossa eficiência. Então, a gente ainda tem potencial de crescer sem gerar nenhum tipo de impacto nas rodovias. Impressionante. A gente vai ter que chamar um intervalo, mas eu vou deixar um questionamento, principalmente para os meus dois convidados. Será que, evidentemente, o agronegócio vai transformar os portos do Brasil? Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o seu comentário para que nós possamos debater diretamente com você. Esta semana eu recebo dois convidados extremamente importantes para debater assuntos relacionados ao Porto. No último bloco eu deixei um questionamento para os meus dois convidados. O agronegócio vai transformar efetivamente os portos do Brasil? Professor, esta é a grande mudança que a gente vai avaliar e perceber para os próximos 5 anos? Olha, o Brasil tem duas grandes vocações. Essa mais histórica, que é a agricultura, o agronegócio e a industrialização. Nesse momento, a produção industrial está relativamente atenuada, mas já com sinais aí de retomada, quer dizer, então a gente espera que em breve também esteja junto. Mas o agronegócio é o que tem potencial e o mundo tem fome, o mundo precisa desses produtos. O ser humano acorda atrás dos alimentos. Dos alimentos. Então é muito importante para o mundo, tá certo? Para a humanidade essa atividade. Então, enquanto os produtos industrializados, de uma forma geral, vão mais por containers, tá certo? Os granéis, os produtos, vamos dizer, alimentícios, vêm por ferrovia, para exportação, por hidrovia e por dutos também.
Então, é muito importante que a gente esteja preparado. O Porto de Santos tem, tradicionalmente, vamos dizer, os modais assim, de transporte, os terrestres, esses que eu citei, ferrovia, rodovia e dutovia, e pelo lado marítimo, tá certo? Os navios e as hidrovias, que até têm um potencial aí bastante de crescimento. Então, e ainda não muito explorado, né, professor? Exatamente. Até no dia 17 temos aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos mais uma discussão nessa área de hidrovias que é realmente estratégica. Então, a produção agrícola, o agronegócio, realmente tem uma importância extraordinária, tem um potencial de crescimento imenso. Nós atendemos uma pequena parcela, vamos dizer, dos 220 milhões de toneladas de produção da safra deste ano, tá certo? Os números que são apresentados ainda são, vamos dizer, modestos em relação a esse atendimento. Ainda. Tanto assim que uma parte dessa produção já está procurando uma saída pelo norte. Vamos dizer que não é nenhum problema, porque tem muita produção e tem muito para crescimento. Crescimento esse até de forma sustentada, porque nem precisa desmatar mais para crescer. Quer dizer, só as tecnologias, os ganhos de tecnologia, a recuperação de áreas degradadas por pastagens e que acabam sendo subutilizadas, permitem ainda um grande crescimento para o agronegócio. E isso aí a gente espera que venha uma parcela muito grande disso aqui para o nosso Porto de Santos. Alessandro, a gente percebe aí a possibilidade, evidentemente, de crescimento que a gente tem em relação ao potencial que o nosso país tem. Eu sempre digo isso, que isso está no DNA do nosso país, evidentemente, o agronegócio. E nós temos aí inúmeros impactos em relação a essa questão evidente do agronegócio. A gente pode dizer, de alguma maneira, que a Tiplan hoje está fazendo a lição de casa? Está fazendo no sentido de que a gente está participando de um processo de planejamento integrado de porto e ferrovia para exatamente permitir que o agronegócio cresça. O Brasil tem um potencial grande e se a gente pegar os números somente da VLI, da nossa empresa, a gente, há pouco tempo atrás, na nossa matriz de cargas, a gente movimentava 40% só de produtos relacionados ao agronegócio. Hoje esse número já atingiu 60%, ou seja, todo o crescimento dos últimos anos, com a ampliação do Tiplan, com outros investimentos que a gente fez na cadeia logística, na ferrovia, em terminais no interior, isso tem permitido você dar para o país essa possibilidade de escoamento. E isso na ponta portuária vai transformar os nossos portos em portos cada vez mais eficientes na operação de granéis, e permitir, de fato, o embarque dessa nossa produção para o mundo. Então, eu acredito, sim, de fato, que o agronegócio vai transformar os portos no país de maneira geral e principalmente o Complexo Portuário de Santos. Professor, e você acabou mencionando o escoamento pelo norte do país, mas evidentemente que a competitividade faz parte de todo o negócio. E a competitividade entre o Porto de Santos e outros portos é uma questão natural em relação ao business que nós temos portuário. Nós podemos afirmar que a vinda da Tiplan em relação a esses investimentos que foram feitos protege o Porto de Santos nessa questão do escoamento desse agronegócio que nós sabemos, dos commodities para o Porto de Santos? Olha, sem dúvida nenhuma, integrando o porto, nós temos uma situação privilegiada, porque outros terminais, que são também importantes e necessários, estão em posição, do ponto de vista do recebimento, desfavorável. Porque, por exemplo, os da Ponta da Praia têm uma vantagem que tem um calado maior, os navios chegam com mais facilidade e tudo. Mas eles atravessam toda uma área, tem um monte de obstáculos ali para chegar na Ponta da Praia. Quer dizer, na realidade, foi uma opção errada de fazer o corredor de exportação num ponto que é da Ponta da Praia. Desenvolveu ali a Ponta da Praia, mas é uma coisa completamente sem sentido. Então, o Tiplan, que está numa posição mais remota, tá certo? Ele interfere muito menos com o sistema urbano, com o sistema de logístico e de transporte. Sofre com isso. Porque pode dizer que tem uma relação mais sadia naquela relação porto-cidade? Exatamente, exatamente. Porque porto e cidade são irmãos siameses. Eles têm que tirar o melhor de cada um e se desenvolverem, tá certo? O porto auxilia o desenvolvimento da cidade e a cidade, cedia o porto e com todas essas coisas.
Então, no caso do Tiplan, eu falava, porque ele está numa posição mais remota, ele sofre com isso porque o percurso marítimo é maior, ele tem que ter um trabalho de drenagem por causa da nossa hidrodinâmica e a questão da hidrografia da região dos rios, do transporte de sedimento. Então, trazem um custo maior nesse sentido. Mas, em termos do porto, em termos da região em si, é uma contribuição, assim, inestimável. Alessandro, falar de investimentos sem pensar em sustentabilidade nos dias atuais, evidentemente, é algo que não tem muita aderência. Qual é a visão da Tiplan em relação à questão da sustentabilidade? O Tiplan é uma das unidades da companhia que está inserida na comunidade, assim como outras unidades da VLI no Brasil. Nós hoje passamos por 300 municípios com as nossas ferrovias, com os nossos terminais. Então não dá para você crescer, né, ou operar em todas essas comunidades e virar as costas, né, para elas, né? E em Santos não foi diferente, né? Não é possível você investir 2,7 bilhões, né, num projeto como esse sem ter algum impacto positivo na sociedade. Então a gente tem um aspecto ambiental muito forte, né, que é o projeto de dragagem que está em curso. É um projeto com uma tecnologia nova, né, no país, utilizada mundialmente, amplamente no mundo, mas no Brasil é novo, então gera muitas dúvidas e a gente, obviamente, está de forma muito transparente buscando tirar essas dúvidas, mas no final da linha nós estamos fazendo uma limpeza ambiental, eliminando um passivo ambiental no canal de Piaçaguera, que é histórico. Então isso gera um ganho, né, para a sociedade, né, do ponto de vista ambiental muito grande. Fora isso, nós fizemos alguns convênios, né, com os municípios de Cubatão e com o município de Santos. O Tiplan está localizado no município de Santos, mas fizemos convênios com esses municípios buscando projetos que sejam sustentáveis, né? A gente tem valores aí que hoje estão girando em torno de 15 milhões de reais investidos nesses projetos, mas a gente não quis que fossem projetos para colocar dinheiro na mão das prefeituras e também virar as costas, né? A gente buscou projetos com eles que fossem sustentáveis, né? Junto para a educação, para a saúde, para a formação profissional. A gente conversou bastante até chegar num bom termo de projetos que realmente criassem impacto social. Se for somar aí todo o impacto, a gente está falando de 130 mil pessoas que de uma forma ou de outra vão ser afetadas positivamente com esses projetos, né? Então, principalmente quando você fala de saúde e educação, a abrangência é muito grande. Então, a gente agora, depois de formalizados esses convênios, está em processo aí de contratação, né, dos equipamentos, algumas reformas que estão contempladas também nesses projetos, e em breve a gente deve estar entregando, né, junto com as prefeituras, esses projetos para a sociedade, que com certeza vão gerar muitos benefícios aí. A gente acredita nisso, não só aqui, mas onde a gente atua em qualquer lugar do Brasil. Eu não tenho dúvida. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa e, professor, preciso te perguntar em relação ao comentário que foi feito pelo Alessandro. A Tiplan, hoje, você já esteve aqui em outras oportunidades comigo e a gente debateu muito em relação a tudo que é necessário para um terminal e principalmente os investimentos que são feitos por esses empreendedores no nosso Porto de Santos. A gente pode afirmar que a Tiplan está fazendo o trabalho que é devido e pode ser um exemplo para outros terminais e principalmente para a gestão pública da nossa região? Sem dúvida nenhuma. A implantação do empreendimento desse, é claro que tem pontos aí que precisam ser vistos aí com bastante cuidado, pelas implicações que tem, como ele está dizendo, são passivos aí de décadas aí que precisam ser tratados adequadamente. Mas a seriedade de propósito, e para isso existe toda a legislação, tudo, a preocupação dos entes públicos. O arcabouço legal que nós temos. Então, isso está aí para ordenar as coisas, mas o importante é a disposição de fazer certo. Tá certo? De realmente dar uma contribuição para a sociedade em termos não só de uma operação eficiente, tudo que é muito importante, que é o objetivo do trabalho, tá certo? Mas principalmente com essa questão ambiental e social, tá certo? Do assunto. Então, isso é realmente importante. E eu gostaria só de colocar também, aqui na universidade,
vamos dizer, existe um olhar muito preocupado em relação a essa eficiência, essa questão global, inclusive na pesquisa, vamos dizer, do aperfeiçoamento dos modais, tá certo? Então, do ferroviário, do rodoviário, do dutoviário, que é uma coisa que já presta um grande trabalho, até silenciosamente, mas que estamos estudando, vamos dizer, o transporte de produtos sólidos, inclusive de granéis. E é impressionante, quando o senhor fala silenciosamente, evidentemente contribui para todo o processo logístico da nossa região. Nós temos um sucoduto, um duto de suco de laranja, que é uma coisa assim até notável. E temos também, então estamos estudando o transporte de produtos, vamos dizer, sólidos, que já tem, o transporte a minério de ferro, transporte outros produtos, petróleo e tudo, mas transporte de granéis vegetais em transporte pneumático. É uma situação assim bastante delicada para não danificar o produto e que requer, que está sendo uma pesquisa que está sendo desenvolvida nos nossos laboratórios aqui da universidade. Professor, isso é o que a gente reivindica muito, me parece que, de alguma maneira, talvez ainda de uma forma bastante tímida, a gente vem fazendo a lição de casa e a lição corretamente. Eu já fiz esse questionamento para o senhor no último programa e não vou me privar de fazer esse questionamento para o meu convidado dessa semana também, que é o Alessandro. Alessandro, eu gosto muito de fazer essa pergunta, até para que o pessoal de casa conheça um pouco dos nossos convidados. Quem é Alessandro? Bom, Alessandro Gama é um paraense, né, que está morando aqui em Santos há quase 4 anos, gostando muito do povo de Santos, da cidade de Santos, mas da Baixada como um todo, né, tem muitas belezas naturais aqui que são impressionantes. E da mesma forma, eu comecei minha carreira profissional, eu estava comentando com o professor, também sou engenheiro civil, né, comecei a trabalhar com ferrovia lá em 98, e me tornei um portuário há pouco tempo, coisa de 4, 5 anos atrás, que é um pouco da característica, né, da nossa empresa, né? A gente vai avançando nos negócios e vai desafiando os profissionais para poder aprender, né, novas modalidades. Sem dúvida. Então hoje eu sou, vamos dizer assim, um aprendiz da operação portuária, né? 4, 5 anos é muito pouco para quem está em porto, mas disposto, né, a fazer esse projeto, né, que a gente acaba de finalizar, entregar de fato grandes benefícios aí para a nossa Baixada. Então esse é o Alessandro. Alessandro, eu gosto bastante também do Pará, né? E eu tenho a te dizer que este processo da Atiplan contribui muito para a nossa região. A gente vem debatendo muito aqui a questão da ferrovia e o impulsionamento desse modal, porque é extremamente importante não só para o Porto de Santos, mas para os portos do Brasil, porque é o que, mundialmente falando, acontece nesta operação logística portuária. Parabéns pelo teu trabalho e principalmente pela Atiplan fazer um investimento na nossa região. Obrigado pela presença. Obrigado a todos. Porto de Negócios fica por aqui e lembre-se, empreender é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações e Grupo Mendes.